Olá, seja muito bem-vindo ao canal Minha Herança é Viver a Bíblia. E agora, nesse período aqui maravilhoso de final de ano, de festas de Natal, de comemorações. E eu quero perguntar para você se você já ficou ansioso durante o ano por um período destes, de final de ano. Se você às vezes estava esperando no final de ano alguma viagem que você faria, talvez um encontro com a família, às vezes pessoas que moram distantes, e essas festas de Natal e Ano Novo é justamente o momento de rever essas pessoas tão amadas. Tantas coisas, tantos eventos importantes que acontecem nessas festas de Natal e de fim de ano, de um novo ano que se inicia, de novas metas. E talvez você deve se lembrar aí no seu coração, pensando de momentos em que você ficou ansioso, ficou esperando e desejando que chegasse logo esse período, o período das festas, para reencontrar pessoas, para ter um tempo às vezes de descanso do trabalho, para poder trocar presentes, para poder estar junto com as pessoas, tantas coisas, tantas atividades boas. Mas eu quero que você se lembre disso, desse seu sentimento de desejar que esse tempo chegasse logo. Como isso muitas vezes se torna algo que nos impulsiona no nosso dia a dia. Às vezes no meio do ano, no cansaço, a pessoa lembra, mas no final do ano vai ter aquela viagem. Mas no final do ano eu vou reencontrar aquelas pessoas que eu tanto amo. E essa esperança que você carrega durante o ano, ela te fortalece. Essa esperança daquilo que vai acontecer fortalece seu coração muitas vezes para enfrentar as coisas do ano, do dia a dia. Eu estou falando sobre isso porque eu quero chamar a tua atenção para um personagem que eu acho maravilhoso do nascimento de Jesus. Esse personagem se encontra lá em Lucas, no capítulo 2. A Bíblia vai falar sobre ele e o nome dele é Simeão. É alguém que aparece quando os pais de Jesus vão até o templo para apresentar Jesus. No entanto, é interessante que as Escrituras não nos falam quem de fato é Simeão. Ele apenas aparece ali nesses poucos versículos. Não é dito que ele seja algum sacerdote, ele não tem de fato, de acordo com a Bíblia, alguma função específica, mas ele estava ali pelo templo. Mas o que se fala dele, que ele não era um sacerdote, não diz se ele era um saduceu, se ele era um fariseu, de qual grupo que ele participava, mas a Bíblia vai dizer algo maravilhoso sobre ele. Vai dizer assim, olha, este homem Simeão, ele era justo e piedoso. Veja que maravilha essa declaração das Escrituras com relação a ele. Ele podia não ter um cargo específico, mas acima de tudo estava o caráter de quem esse homem havia se tornado. Um homem justo e piedoso. Ele era conhecido dessa forma pelas pessoas. Já é algo muito maravilhoso com relação a ele que justo e piedoso sejam características que estejam atreladas à pessoa de Simeão. E o que vem depois, que é o ponto principal que eu quero colocar aqui para nós pensarmos agora nessas festividades de Natal e de Ano Novo, a Bíblia vai dizer assim, e ele esperava a consolação de Israel. Algumas traduções vão dizer assim, e ele ansiava pela consolação de Israel, pelo aquele que seria o Salvador. Durante todo o Antigo Testamento, o que Deus prometeu ao seu povo é que ele enviaria alguém para salvar o seu povo. E eles aguardavam o Messias. E Simeão também aguardava, e ele guardava no seu coração todas as promessas de Deus com relação a ao prometido da nação de Israel, aquele que seria o Salvador de Israel. E o texto aqui vai dizer, Lucas 2, versículo 25, que o Espírito Santo estava sobre Simeão, que ele era alguém que tinha estabelecido um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus. Ele não era apenas como mais um dos religiosos da sua época, mas ele era alguém
que ansiava pela salvação de Deus e cujo Espírito Santo de Deus estava sobre ele. E veja que interessante, o Espírito Santo revelou para ele, a Bíblia vai dizer, ele tinha recebido uma revelação de que ele não morreria enquanto ele não visse o Cristo, o ungido de Deus. E no versículo 27, o texto vai dizer que, movido pelo Espírito Santo, ele foi até o templo, justamente no dia em que José e Maria levam Jesus. O Espírito Santo coloca no coração de Simeão de que ele deveria ir ao templo, porque lá ele iria encontrar o Salvador, o Messias. Aqui nós já vemos a maravilha, a beleza de nós termos um coração voltado para o Senhor, porque ele estava tão atento, ele vivia de maneira tão íntima com o Senhor Deus, com a palavra de Deus, que ele estava sensível, ele estava perceptível à voz de Deus. E Deus o leva para o templo exatamente no momento em que José e Maria estavam lá com Jesus. E o texto vai dizer que quando os pais trouxeram o menino para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão então estava lá. E Simeão toma o menino nos braços, toma o menino Jesus, aquele a quem ele havia esperado ali anos e anos durante sua vida. E ele diz, e a Bíblia diz que ele louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O que eu quero que você preste atenção é nessas palavras de Simeão. Veja o que ele declara: Senhor, agora que eu contemplei, que os meus olhos viram a tua salvação, que é este menino, eu posso me despedir em paz, ou seja, eu posso morrer. Por que Simeão diz isso? Porque ansiar pela salvação de Deus era a coisa mais importante na vida de Simeão. A salvação que Deus preparava e anunciava para o povo de Israel não era apenas mais um detalhe na vida de Simeão, mas era o grande anseio. Tudo na vida de Simeão estava atrelado em viver e esperar esse dia, esperar o Cristo. Tudo, pode ter certeza que quando Simeão acordava pela manhã, a primeira coisa que ele fazia era pensar: Senhor, eu anseio pela tua salvação. Nos envia o Salvador, nos envia o Messias. E ele passava o dia provavelmente prescrutando todas as Escrituras, buscando em toda a Escritura Sagrada revelações a respeito do Messias, a respeito dessa salvação. Conversava com seus amigos, buscando entender quando seria o tempo, de que maneira Deus traria o Messias, porque a sua vida girava em torno desse grande momento. Essa expectativa, essa esperança do Messias era o que movia o coração de Simeão. Tanto que quando ele pega esse menino nos braços, então ele diz: Senhor, agora eu cumpri tudo que era a minha grande ansiedade, meu grande desejo, a minha grande esperança, que era poder ver o Messias, encontrar o Messias. E o que eu quero trazer para nós hoje, o que Simeão deixa como um grande exemplo para a minha vida, é esse coração voltado para Cristo, para o Messias, para o menino Jesus. Não como mais alguém, como alguém que nós apenas nos lembramos ou no Natal, ou nos lembramos no final do ano, ou nos lembramos num final de semana quando vamos à igreja. Não, mas que Jesus seja para nós aquilo que ele foi para Simeão, a esperança da vida, a esperança de todo momento da nossa caminhada. Que Jesus seja para mim e seja para você o primeiro pensamento na nossa manhã. Ao acordarmos,
Que nossa mente não divague para nenhum outro lugar, senão primeiramente para Deus e a sua salvação. Para que o nosso coração e os nossos pensamentos primeiramente sejam levados cativos a Deus, a sua palavra, pensando nas coisas que são do alto, aonde a nossa vida agora está escondida, juntamente com Cristo. Que a nossa vida tenha por alvo anunciar a todas as pessoas sobre essa salvação, falar a todas as pessoas sobre essa salvação. Que a nossa caminhada seja uma caminhada de propósito, onde nós conversamos com as pessoas sempre com um alvo de falarmos sobre essa salvação, sempre buscando levar as pessoas próximas de nós para entender a salvação que há em Cristo Jesus. Sabe, fazemos de Cristo não apenas uma parte das nossas vidas, mas que Cristo seja a nossa razão de viver. E eu entendo que esse é o grande ideal do Natal que Simeão traz para nós. Quando nós passamos a entender, a perceber em Jesus não apenas algo a mais, mas se entender que Jesus é a razão do nosso viver. Esse menino que Simeão segura nos braços não é apenas um item a mais, não tem a ver apenas com uma religiosidade, mas a vida de Simeão estava totalmente voltada para aquele momento, para aquele menino que significava a salvação de Deus para todos nós. Então, que essa mensagem fique no seu coração, de que esse exemplo de Simeão fique para nós aqui nesse fim de ano, nessas nossas comemorações, sabendo e entendendo que Jesus não pode, e nem mesmo ele se coloca dessa maneira como sendo algo a mais na nossa vida, algo que nós somamos à nossa agenda quando nos sobra um tempo. De modo algum, mas que Jesus seja o nosso grande anseio, a nossa grande esperança, a nossa expectativa de vida. Tudo que pensamos do nosso levantar, durante o nosso dia, ao se deitar, que Jesus seja o guia, através da sua palavra, através das Escrituras, que ele seja aquilo que nos move, que os nossos olhos, assim como os de Simeão, enquanto ele apresentava Jesus, e ele diz, agora meus olhos viram, que os nossos olhos possam estar fixados em Jesus Cristo, sabendo e entendendo que ele sim é a nossa grande esperança, que ele sim é o nosso alvo, é a nossa razão, e que só em Jesus nós podemos encontrar real significado para a nossa vida. Esse é o principal entendimento do Natal. É quando nós compreendemos que não existe nada nesse mundo em que nós vamos encontrar um significado verdadeiro, uma razão pelo que viver. A grande razão pela qual nós vivemos é conhecer Cristo, o nosso Salvador. Recebemos nele e no conhecimento dele a certeza da nossa salvação. E nesse processo de nele conhecer a salvação, de nele desfrutar a vida eterna, tendo nosso coração agora transbordando dessa boa nova, anunciarmos também a todas as pessoas essa verdade. E nisso se encontra o propósito da vida, a razão da nossa existência, aquilo que de fato define quem somos. Aquilo que nós somos não é definido por nossas profissões ou por tantas outras coisas que fazemos. Aquilo que somos deve ser definido por quem Cristo é em nós, porque ser cristão é o que vai definir todas as outras coisas. O que eu entendi, o que eu recebi em Cristo, vai definir os meus relacionamentos, vai definir a minha agenda para o ano que vem. Aquilo que eu me torno em Cristo vai determinar o que vai haver na minha mente, nos meus pensamentos. Vai determinar para onde os meus olhos vão estar direcionados. Jesus
ele não é para ser um utensílio, algo a mais, mas é a razão, é a base, é a pedra angular. As Escrituras o colocam no lugar de centralidade. E se nós desejamos viver de fato o que significa o Natal, nós não podemos colocar Cristo como um acessório ou numa posição de segundo lugar. Jesus precisa estar como centro, como pedra angular, como pedra de esquina. Ele precisa ser a razão da nossa vida. Ele precisa ser o primeiro pensamento. Ele precisa ser a razão do nosso dia. Ele precisa ser o assunto das nossas interações com outras pessoas. Ele precisa ser o nosso último pensamento do dia, em quem nós descansamos, em quem nós encontramos a nossa alegria. Querido, essa mensagem, não há uma mensagem diferente que eu possa desejar compartilhar com você nesses períodos tão especiais de Natal, de festas, de comunhão, de alegria, de Ano Novo. Apenas isso. Coloque Cristo como o alvo, como aquilo que você anseia de todo o coração. Não esqueça desse exemplo de Simeão, um homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. Que eu e você possamos ser conhecidos dessa maneira, como pessoas justas e piedosas, cujo que nos define são pessoas que esperam em Cristo Jesus, pessoas que vivem para Cristo, que vivem com um olhar direcionado em Jesus, em como conhecê-lo cada dia mais, em como anunciar a sua verdade cada dia mais, em como estabelecer o reino dele aqui nessa terra a cada dia mais, até que ele venha. Até que ele venha, nós esperamos por ele ansiosamente, nós vivemos a sua palavra de maneira total, completa, não em partes, mas totalmente lançados a ele, dispostos a viver somente por Cristo e para Cristo. Amém, querido? Se essa mensagem foi bênção para você, se você tem sido abençoado, não esquece, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Aqui embaixo tem um joinha, sempre muito importante quando você coloca esse joinha. Ajuda o canal a crescer e nós podemos continuar assim, levando a palavra do Evangelho a mais pessoas e levando essa mensagem de vida a todas as pessoas. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo vídeo. Até mais.